Olá, vamos para a pergunta. Meus vizinhos estão brigando muito e, como meu marido é síndico, às vezes ele é chamado e precisa saber como agir. Bom, aqui você tem a situação da questão de condomínio, de síndico, né, que tem que realmente assumir às vezes esse papel. Mas eu vou focar aqui na questão das brigas de casais nesse momento de quarentena, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente entender o momento histórico e importante que estamos passando. Esse momento, ele é um momento jamais visto pela nossa geração. A gente não viu isso acontecer, nossos pais não viram isso acontecer e, se bobear, nem nossos avós, né? Porque talvez a referência mais próxima do que estamos passando hoje não seja, obviamente não é a epidemia do H1N1 em 2009, e sim a chamada gripe espanhola exatamente há 100 anos atrás, né? Então, o que está acontecendo hoje é um momento tão grave que vai para os livros de história. O século XXI experimenta a sua grande pandemia e isso é uma coisa muito importante. Mas o que está acontecendo no ambiente familiar nesses momentos? Veja, as famílias estão tendo que ficar juntos, coisas que nos grandes centros isso não acontecia. As famílias não estão podendo adiar situações porque estão no convívio o tempo todo. Então, o que acontece nesse momento de confinamento? Basta você ver alguns filmes, você vai ver a situação leva o indivíduo e as suas emoções ao limite. Então, pelo menos 3 coisas acontecem. As emoções se afloram. Você mesmo sabe que tem dia que você está mais feliz, outro dia você está angustiado, você não sabe como é que vai ser, quando que isso vai acabar, etc. Então, é um momento de emoções afloradas. Segunda coisa é que a pandemia não é só lá fora. Ela já entrou dentro de casa. E não estou falando de infecção com o vírus, o novo coronavírus. Eu estou falando da influência de problemas externos dentro de casa ou dentro das pessoas. Então precisamos lembrar que todos nós estamos infectados. Por quê? Nós estamos em casa, nós estamos isolados, a maioria de nós, ou o pessoal de serviços essenciais está servindo como se fosse uma situação de guerra. Aliás, a guerra é uma boa figura para a gente poder entender esse momento. Então, nós estamos doentes nesse momento, nós estamos em suspenso. E quando a gente fica doente, a própria sociedade trata a gente de um jeito diferente. Terceira coisa é que o desespero em situações assim, ele passa a ser uma resposta a esses 2 problemas anteriores que eu citei. Primeiro, as emoções que se afloram. Segundo, a infecção que, em certo sentido, já entrou dentro de casa. Então, o desespero passa a ser não um problema, mas uma resposta para tentar solucionar os problemas. Eu já disse aqui que famílias normais são famílias com problemas. Então, precisa aqui colocar uma outra resposta que não a resposta do desespero. E nisso a teoria da guerra nos ajuda a compreender. Por quê? Numa guerra é quando a gente tem que ter justamente mais disciplina, tem que ter mais racionamento de recursos, tem que ter mais companheirismo, tem que ter mais ajuda mútua. Tudo que a gente vive numa situação de paz, numa guerra é intensificado, mas a nossa resposta também tem que ser intensificada. Então, o que o casal precisa fazer, ou a família, é primeiro esperar. Espera o momento passar, espera a situação minimamente voltar ao normal, né? Se bem que a gente não sabe o que vai ser esse normal, né? Ou espera você ter recursos para lidar com aquilo que você não está conseguindo lidar na hora do desespero. Às vezes, fazer um combinado em casa,
voltar para situações em que um fique ali mais num canto e o outro, não vamos conversar sobre isso, já falamos que não podemos falar sobre esses assuntos nesses momentos. Então aqui você pode fazer isso que uma cientista disse, pesquisadora lá no Canadá. Ela enfrentou várias situações de conflito, esteve no Afeganistão, em vários outros lugares, e ela dizia que a gente deve passar a funcionar em outro modo mental. É como se tivéssemos vários chips e a gente tirou aquele chip da vida normal e a gente tem que colocar um outro chip, que é o chip do funcionamento num momento especial. E aí cada família, obviamente, tem o seu quiprocó, né? Ela vai conseguir descobrir o seu modo de operar nesse sentido de pandemia. Alguns vão se agitar, vão querer fazer exercício físico, vão fazer mais brincadeiras, etc. Mas é importante saber que está num outro modo. É a coisa de esperar a guerra, parar a guerra. Parar a guerra no momento em que as coisas não estão funcionando bem. Lembra que o Pelé, num dos jogos, quando o Santos estava em alta, ele parou a guerra na Nigéria. A guerra teve uma trégua para poder assistir o jogo do Pelé. Obviamente, nós estamos falando de uma coisa muito mais crucial aqui e de consequências muito mais importantes do que um jogo de futebol. Mas lembra disso, que precisa parar agora por causa do momento. É um pacto, né? Um pacto da família para que as coisas se organizem. Sim, sem esquecer de uma questão importante, até por essa metáfora do futebol e do time. Nesse momento, a família tem que compor um time para jogar junto e ganhar esse jogo, né? Em terapia estrutural familiar sistêmica, a gente normalmente, quando a gente vê um problema em alguém da família, a gente procura colocar toda a família em serviço do bem da família. A gente não procura culpados. A gente acha que cada um e todos eles são parte da solução do problema. Não é você pensar, é papai e mamãe que estão brigando, ou a culpa é do marido, ou a culpa é da esposa. Não vamos pensar em culpados. Vamos pensar que toda a família agora, como um time, pode e deve contribuir para que a situação se resolva. Tá bom? Então, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Até a próxima.